Então, primeiro eu vou falar sobre assuntos gerais, sobre nossa forma de trabalho, tanto minha como das pessoas com quem eu tenho, vocês, né, no geral, com o tratamento que vocês têm junto a mim, a forma como a gente gosta de trabalhar e coisas do tipo. Então, assim, para mim, o gestor tem que ser sempre um facilitador. Então, eu não estou aqui para mandar ninguém, não estou aqui. É claro que tem uma questão hierárquica que é muito forte nas áreas que vieram da CGA, né, especialmente, ou em outras áreas fora da CAT. Na CAT, né, vocês sabem que eu fiquei na CAT durante 15 anos, e a questão hierárquica, principalmente aqui no prédio, é muito menor do que do que fora. Então sempre tem aquela coisa, o diretor, o coordenador e tal. Só que o papel do diretor tem que ser de facilitar as coisas que vocês que são as principais cabeças pensantes de RH. Então, eu vim aqui sem saber nada de RH, hoje eu sei mais do que no começo, mas o papel do diretor é ser o gestor das pessoas, das atividades e não especificamente dos temas, mas vocês é que manjam dos temas. Então, eu tenho que facilitar a vida de vocês para implantar as ideias que vocês têm, tá? Isso serve para vocês como diretoras, as diretoras que estão aqui, né, diretoras e diretores, a ideia também seria mais ou menos essa, tá? Mas aqui eu estou falando de mim especificamente. Eu sou uma pessoa muito acessível, ou tento ser, né? Então minha porta está aqui aberta, sempre que alguém precisar conversar, é só passar aqui, entra, não tenho restrição nenhuma, vocês sabem muito bem disso, tá? As pessoas que têm vindo aqui presencialmente cruzam esse corredor, todo mundo vem, para, conversa, pode falar, pode reclamar à vontade. Odeio questões hierárquicas, como eu já comentei, né? Eu acho que o objetivo é a gente ser transparente. Eu não gosto de formalidades, eu sou uma pessoa muito informal e não gosto de momentos tensos. Então, se trazem um problema, a gente tem que tratar aquilo com naturalidade e descontração até, tá? Acho que daí é que saem as grandes ideias, as formas principais de resolver as coisas. Outra coisa que a gente gosta bastante, objetividade e comunicação. Então, acho que comunicação é a essência de tudo e cada vez mais, no RH eu aprendi que isso é absurdamente importante. Então, mesmo quando você se propõe a comunicar coisas que nem são boas para o seu ouvinte, a pessoa ainda fica grata a você, mesmo você tendo falado uma coisa que certamente ela não era exatamente o que ela queria ter dito. Mas na fazenda sempre houve essa cultura de não, ou não pode criar expectativas, ou não pode falar isso que a pessoa vai ficar magoada. E eu acho que o mínimo é a gente comunicar as coisas boas e as coisas ruins da mesma forma. Semana passada aconteceu um fato assim, num e-mail que me mandaram, para uma pessoa que perdeu o prazo para pedir licença-prêmio em pecúnia. Ela assumiu que perdeu o prazo e meio que pediu, né? Assim, você com o diretor, você não pode ver se é possível fazer alguma coisa, né? Aí eu falei, o que eu vou responder, né? Eu vou responder que não dá. Aí eu falei, infelizmente, o seu pedido foi intempestivo, aí a pessoa vai reclamar, né? Ela mandou um e-mail agradecendo pela prontidão na resposta, falando, não, é importante a gente saber, blá, blá, blá. Então, é esse tipo de coisa, né? Por mais que a resposta às vezes seja indesejada, mas o fato de a gente falar, de a gente transmitir as coisas para o ouvinte é o que importa, tá? Isso em geral, eu vejo as pessoas com uma excelente impressão do RH, tá? Acho que o RH não tem pecado muito nesse sentido, pelo contrário. Eu ouço elogios em relação a isso, tá? Mas aí eu coloquei ali linguagem simples. Aí já é uma coisa que o RH às vezes peca um pouco, que é facilitar essa comunicação com o servidor em termos de linguagem. Então, às vezes, aqueles comunicados que começam com 50 considerandos, número de decreto, e demora para ir direto para o assunto. Então, eu pego no pé aí de algumas pessoas ou de algumas áreas, vocês já sabem, né? Mas justamente para a gente ser mais direto na comunicação, a questão de linguagem simples é até uma
tem virado uma ciência aí, que a EGESP tem divulgado aí alguns links, fez uma palestra sobre isso, mas justamente para que todas as áreas tentem fazer uma comunicação mais assertiva aí, que não fique enrolando para chegar no ponto que interessa ao ouvinte. Muitas perguntas, por que não assim? Então, eu que vim de fora, né, pego muito no pé do pessoal também em relação a fluxos. Por que esse fluxo é assim, né? Por que não dá para fazer algo mais simples? Às vezes é por conta de alguma legislação, mas muitas vezes são coisas que vieram de lá do nada e ninguém lembra mais a origem e o negócio ficou assim para sempre. E a gente acaba perdendo um pouco o motivo e daria para melhorar, mas acaba havendo alguma resistência, né? Outra coisa, quando alguém me traz os problemas, eu pergunto: o que você faria se você fosse eu? Normalmente, vocês têm a melhor resposta, tá? Aí a gente volta para aquela questão da hierarquia lá do começo, né? Às vezes a gente. Oi? Aí, às vezes a gente fica meio dependendo de um ok do diretor, né? Para alguma coisa, e normalmente vocês mesmos têm as respostas melhores. Não existe ideia maluca. Isso aqui é outra coisa. Várias vezes vocês já me trouxeram ideias, ficaram meio assim para apresentar, e as ideias malucas normalmente são as melhores, tá? Então, fiquem à vontade também para trazer as ideias malucas. Menos onde está escrito que pode e mais onde está escrito que não pode. Então, esse é o velho hábito também que eu percebi no RH, que é mas não está escrito que pode, então não vamos fazer porque vai ter questionamento. Não, a pergunta certa é: onde está escrito que não pode fazer? Se não está escrito que não pode, então dá para a gente correr atrás, tá? Pensar como prestador de serviços. Isso vale para a CTA inteira, né? Acho que isso já mudou também um pouco a cabeça. Quando eu estava na CAT, na época, eu lembro que tinha vários embates entre os delegados e os diretores de CRA, né? Então ficava aquela coisa meio o rabo abanando o cachorro, né? Então a gente é área meio, então não tem por que a gente não assumir este papel, que é importantíssimo, e nós somos prestadores de serviço tanto para a CAT quanto para a CAF, que são as áreas fins da Secretaria da Fazenda, tá? Então isso vale para toda a CTA. RH mais estratégico. Então a ideia é a gente ir eliminando aos poucos as coisas mais operacionais, operacional no sentido de trabalhos extremamente manuais. Então, sistematizar tudo. Então, tudo que é trabalho burro, digamos assim, trabalho que é só copiar, colar, só fazer coisas extremamente simples, ter o apoio a gente tem o apoio, né, da CTA e do DTI para transformar tudo em sistemas, para a gente poder liberar as pessoas para fazerem o que elas sabem fazer de melhor, que é pensar. E aí simplificar fluxos, então processos, transformar todos os processos, deixar que eles tenham menos assinaturas. Essa é outra questão também que no RH é muito forte, que é cada papel tem 58 assinaturas, né? Então passa por muitas vezes desnecessariamente, assim, muita gente conferindo, muita gente assinando para mostrar que conferiu, e, e em grande parte das vezes não teria necessidade. O RH é um só. Então, quebrar o modelo mental de caixinhas. Então, isso é outra coisa que eu também senti bastante no começo, que as pessoas têm muito aquela coisa: eu estou sentado nesse quadradinho, aí a outra pessoa faz uma coisa muito parecida com a minha, ou muito próxima, ou é uma tarefa seguinte ao processo que eu faço, mas estou sentado no quadradinho do lado, então é outro mundo. Ele está lá, eu estou aqui, então não sei direito o que ele faz, mas eu vou esperar ele fazer para chegar em mim. Isso é às vezes um pouco angustiante até. Então a ideia seria
que as áreas conversem mais, que elas ajam com transparência entre elas, que todos tenham esse conhecimento do que o outro faz, tenham esse repertório, né? Então, conhecer o trabalho do outro para as áreas poderem se ajudar, inclusive para receber um resultado melhor do que vem da outra caixinha. Tá certo? Aumentar a integração com os NRHs. Aqui é uma questão até mais ampla, né? A ideia mais ampla nossa seria juntar as pessoas que estão nos NRHs aqui nas unidades do prédio. Então, ter uma fila única de trabalho. Então, acabar com essa história de, mas o processo entrou em Araraquara. Então, o pessoal lá de Araraquara vai fazer um processo que está desconectado das pessoas daqui. Mas só que em Marília tem o mesmo processo, lá o pessoal está mais... tá menos assoberbado de trabalho, e o pessoal de Araraquara vai demorar mais. Então, por que não passar o processo de Araraquara para Marília? Então, é esse tipo de coisa que a gente precisa ter aí com o andamento dos nossos projetos e dos sistemas que estão sendo desenvolvidos, a gente vai ter uma facilidade maior de fazer essa transição. Então, lá nos NRHs, tem lá gente que conhece bem de gestão de pessoas, a parte operacional e estratégica, e vida funcional, a parte operacional e estratégica. Então, a ideia seria pegar essas pessoas que estão lá, sentadas lá no interior, e trazer elas para trabalharem com vocês aqui diretamente. Então, não ter mais também essas caixinhas separadas, né? Esse mundo diverso. Tudo ser um RH único. Identificar os perfis de todos os servidores, então seguindo essa linha, ver quem que tem um perfil mais estratégico, quem tem um perfil mais operacional, e colocar a gente fazer melhor essa distribuição, né? Meu sonho era poder conversar com um por um, é que não dá tempo, né? Isso também era uma coisa que eu queria ter feito lá no comecinho, mas para ver os interesses aí de cada um e conhecer o perfil, né, para fazer uma distribuição melhor, principalmente para a parte estratégica, que é onde a gente sempre sente mais falta na Secretaria da Fazenda, certo? Ser o melhor lugar da Cefaz para trabalhar. Então, aqui, depois que a gente terminar tudo isso que a gente vai mostrar aqui nessa apresentação, a ideia seria que todo mundo, vendo que aqui é um lugar que tem um clima bom para trabalhar, que as coisas saem, que os projetos estão saindo, estão em andamento, as pessoas terem vontade de vir para cá, né? Não era esse não era essa a imagem do RH até recentemente. Hoje eu precisaria fazer uma pesquisa para saber como é que está a imagem, se melhorou, se não mudou nada. Mas eu acho que a gente tem produzido bastante coisa e comunicado bem na intranet. Eu tenho tido bons feedbacks das pessoas em relação às coisas que a gente tem soltado aí nos últimos tempos, certo? Então, mostrar como as áreas podem ser atraentes e ver que a gente consegue trazer alguém de fora. Então, a fazenda em si ela está diminuindo, né? Porque não tem tido concurso, os cargos estão todos ocupados. Então, um modelo seria a gente ver se tem algumas pessoas que poderiam ser afastadas de fora para virem para cá, pessoal bom que vocês conheçam. Se alguém conhecer, fique à vontade para a gente ver se teria alguma conversa para fazer isso. Mas o ideal seria a gente ter cargos e concursos para a gente poder reconstruir os nossos quadros, né? Renovação de lideranças. Então, a gente tem a famosa turma da Kombi, né? Que a gente sempre brinca que na Kombi sempre cabem aquelas mesmas pessoas e todos os trabalhos mais importantes são sempre as mesmas pessoas que estão participando. Então, a ideia seria a gente aumentar essa turma, pelo menos para uma van, né? Então, se fizesse que todos os participantes dos projetos coubessem numa van, a gente já teria mais gente aí participando de tudo que a gente gostaria de fazer. Então, os projetos acabam demorando um pouco mais também, porque são sempre os mesmos que participam e não tem como todo mundo ter tempo de participar de tudo. Então, a ideia seria que as outras pessoas que às vezes estão mais quietinhas, ou estão mais no operacional, ou estão mais fazendo aquele mesmo trabalho, possam participar de outras atividades para que os projetos andem mais rapidamente.
trabalhar a motivação e diminuir os ressentimentos, recuperar as pessoas. Então, tem coisas que deram errado no RH ao longo aí dos anos, né? Às vezes eu ouço, mas a gente tentou fazer isso em 1900 e bolinha e, e alguém não deixou. Falei, não importa, o que foi, quem não deixou eram outras pessoas, tanto na fazenda quanto em outros órgãos. Se a ideia for boa, a gente reapresenta, a gente pega os materiais do passado. Tem muita coisa que eu tirei dos armários para a gente olhar o que ainda funciona ou não, para a gente tentar fazer. E então, o que vocês tiverem de ideias do passado, falar, uma vez eu tentei fazer tal coisa e não deu certo, e quiserem reapresentar para ver se agora é um momento bom, fiquem à vontade, tá? Evitar o auto-boicote, às vezes eu vejo isso também em alguns procedimentos do RH, as pessoas meio que dificultam seu próprio trabalho, então, como assim, né? Criando obstáculos, aumentando os fluxos, pondo mais dificuldades, mais gente para assinar algum processo, mais gente para dar a bênção para alguma coisa. Então, muitas vezes não tem necessidade. Então, é isso que eu chamo, às vezes, de auto-boicote aqui dentro do RH, coisas que as pessoas podem evitar para melhorar o seu próprio trabalho, tá? Ganhar credibilidade, então, eu vejo, às vezes, mesmo nos projetos do Profisco, que eu brinco com as meninas que eu falo, qualquer consultoria que a gente contratar, as pessoas que vão vir entendem muito menos do que vocês entendem. As pessoas falam, não, mas é para só dar aquela coisa, né? De não, a consultoria X foi quem falou, porque se a gente falar não tem o mesmo efeito. Então, eu até entendo, mas eu acho que isso é uma questão de tempo com os trabalhos gerais, conforme a gente vai apresentando resultados de projetos, a credibilidade nossa junto às outras áreas vai aumentando como consequência, tá? A incentivar inovação e rupturas, quais legislações precisamos lutar para alterar, né? Então, às vezes tem alguma coisa que fala, mas não dá porque isso está lá no artigo X da lei tal. Fala, tá bom, dá para a gente mudar? É difícil? Provavelmente mas se a gente não fizer uma minuta, a gente tem como passar as coisas para frente, a gente tem que tentar avançar sempre o máximo que a gente puder. Então, a gente fez algumas minutas de decreto aí, algumas param no caminho, outras são representadas depois, outras dão certo. Então, a gente tem que contar que tudo possa dar certo no final e a gente não deixar de fazer porque é difícil, tá? E aqui acho que é o último slide dessa primeira fase da nossa apresentação. Visitas técnicas, intercâmbios, estímulo à capacitação. Então, a gente precisa dar estimular, né, que todos os integrantes do RH possam fazer mais cursos, participar de congressos, fazer visitas a outros órgãos do Estado ou de ou de outros órgãos públicos ou de outras unidades da federação, de outros estados, para a gente conhecer como esses outros órgãos estão fazendo os seus trabalhos, que a gente possa fazer aí um benchmarking, né? Pensar tema a tema e carreira a carreira. Então, uma questão forte que nos envolve é a questão de todas as carreiras, né? A gente sabe que todas estão sofrendo, cada uma no seu patamar, cada uma no seu nível, né? Então, mas todas tiveram perdas desde 2013 até agora, certo? Então, a ideia é que a gente possa ter essa proximidade com todas as carreiras e conversar, inclusive, com as associações e sindicatos. Sempre vendo de fora, associação e sindicato é uma coisa meio que fica, não, eles são lá, a gente é aqui, mas eu acho que a gente tem que ter essa proximidade, principalmente porque nós fazemos parte também dessas associações e sindicatos, né, como servidores.
Comunicação forte com as áreas externas, então elaborar soluções e articular coalizões, tanto com as unidades da fazenda, quanto com o CRH. Então, ter esse alinhamento, ter essa proximidade é importante para que a gente também consiga avançar nos nossos projetos. E divulgar o que cada área do DRHGP faz e o que a gente não faz. Eu via muitas vezes o pessoal culpando o RH, né, por coisas que são de responsabilidade de outras áreas, principalmente quando envolve pagamento, né? O RH não fez, não sei o que. Tem coisas que não tem nada a ver nem sequer com a fazenda e a culpa sempre é do RH, né? Então a gente precisa divulgar bem o que a gente faz, serviços que às vezes as áreas não conhecem, né? E divulgar o que a gente não faz para a gente não levar culpas que a gente não tem. E aqui é um lema que até o nosso ex-coordenador Carlos sempre fala, que é o passos curtos e constantes. Então, tem coisas que vão demorar para a gente chegar até o final, mas a gente tem que ir passinho a passinho e cada conquista a gente poder aí celebrar, divulgar e mostrar os avanços que a gente tem, por menores que eles sejam em todo esse contexto que a gente vive, tá? E é isso. A primeira parte, então, eram só algumas observações, tá? Coisas gerais que eu queria comentar. E agora a gente vai entrar mais especificamente na questão dos projetos e dos OKRs. Então, o que é OKR? OKR é uma metodologia de planejamento estratégico da Cefaz. Então, o DGEP, né, que é o Departamento de Planejamento Estratégico, Departamento de Gestão Estratégica e Projetos, ligado ao gabinete, é quem coordena o planejamento estratégico da Fazenda. Ele passou a utilizar a metodologia dos OKRs, que significa Objective Key Results. Então, são resultados chaves de curto prazo. Então, seguindo a metodologia ágil. O que é uma metodologia ágil? Aqui daria para fazer até a gente estava fazendo curso hoje de manhã, eu e algumas pessoas que estão aqui, né? Mas muitíssimo resumidamente, é uma metodologia que nasceu focada em softwares, né? Pensando nos times trabalhando com maior proximidade e fazendo checagens de curtíssimo prazo. Então, antigamente, pensando num software, né? Você começava um software, você já tinha que ter definido tudo que você ia precisar com o software pronto. Aí demorava, sei lá, vamos supor, um ano para fazer o software. Na hora que terminava, a realidade já era completamente diferente daquilo que começou naquele ano. Então, qual que é a ideia? É a cada 15 dias ou um mês, as equipes sentarem, revisarem, né, verem o que andou e se as prioridades continuam as mesmas ou mudaram e ajustar o caminho daquele projeto. Então, a chance de erro é muito menor. Isso se aplica não só a softwares, mas a qualquer atividade, tá? Então, aqui a gente pensando em qualquer projeto nosso, seria ter as equipes mais próximas, pensando em resultados de curto prazo e fazendo esses acompanhamentos também em reuniões quinzenais, mensais, mas não deixar que as coisas estiquem e que o caminho vá se desvirtuando, né? Então, os OKRs são os objetivos estratégicos e os KRs são as metas em números. Então, nessas medições de curto prazo, tem que ter necessariamente um número para que as equipes sentem e falem: a gente conseguiu fazer 10 tchananãs? Tchananã pode ser um monte de coisa, tá? Então, vai ter um número objetivo para medir se deu certo ou não, e se o caminho que está sendo percorrido está correto ou não, tá? Existem os OKRs e KRs estratégicos e os táticos. Os estratégicos são medidos em um prazo um pouco mais longo, de um ano, e os táticos são em prazos de 3 meses. Então, você define um número que você tem que atingir daqui a 3 meses. E vai fazendo aquelas reuniões em prazos curtos para ver se aquele número vai realmente
ser atingido e o que precisa mudar no trabalho para que ele possa ser atingido, tá? Então, medições de curto prazo com acompanhamento quinzenal. As descrições dos objetivos, né, dos OKRs devem ser inspiradoras. Então, não pode ser nada assim muito simplório. Tem que ser algo que as pessoas olhem e falem, nossa, eu preciso atingir esse objetivo porque ele vai trazer um ganho grande para a fazenda, ou para o meu departamento, ou para a minha área. E as metas definidas nos KRs devem ser desafiadoras, mas possíveis. Então, se você também puser uma meta impossível, aí você sempre vai achar que você não vai conseguir chegar e também não adianta nada, porque você vai desanimar a equipe que está participando do projeto, certo? E aí, nós pegamos todos os projetos do RH e separamos em 4 grandes blocos, que são os de serviços, processos, carreiras e colaboração. O que são serviços? São coisas que a gente faz do RH para fora, para os nossos clientes, digamos assim, para as áreas fins, para os servidores, para qualquer um que demande os serviços do RH. O que são os processos? Os processos é tudo que a gente faz para dentro. Então, como é que são os fluxos nossos, por exemplo, no Sem Papel? Como é que estão definidos os caminhos para saber quem vai assinar o que em determinados tipos de ato? Então, são essas melhorias que a gente vai focar aqui no grupo dos processos. Carreiras. Carreiras é tudo que refere-se aos cargos e carreiras da Secretaria da Fazenda e Planejamento, ou de outros do Estado que tenham servidores aqui dentro, obviamente. E colaboração é tudo que envolva comunicação e gestão do conhecimento. Então, como a gente se comunica internamente ou externamente, e como a gente tem feito, organizado nossos conteúdos de forma que na hora que a gente sai de férias, quem entra no nosso lugar possa ter total conhecimento do que vai ser feito, tá? Então, para cada um desses pilares, digamos assim, a gente definiu um OKR estratégico. Então, é uma fala inspiradora que resume aquele pilar. Então, qual que é o OKR estratégico de serviços? Acessar a vida funcional do servidor apertando um botão, encantando o cliente e valorizando sua experiência. Olha que bonito isso. Não é inspirador? Ainda bem que vocês não estão respondendo agora. Qual que é a ideia aqui? No mundo perfeito em relação a serviços, o servidor quer saber alguma coisa da vida dele, ele vai lá, pum, ele clica num botão e já aparece tudo da vida funcional dele. Então, a experiência dele de serviços do RH, ele fala, nossa, que maravilhoso, né, o serviço que o RH presta para mim. Eu, sem grandes dificuldades, eu tenho como acessar toda a minha vida funcional. O OKR de processos é fornecer respostas instantâneas a quaisquer requerimentos e atos de RH. Então, qualquer requerimento que chega no RH, a gente tem um processo tão bem feito, tão bem desenhado, que a resposta é instantânea. Então, esse é o mundo perfeito e inspirador relativo a processos. Carreiras. Promover melhorias profissionais e pessoais que impactem cargos, carreiras e servidores. E colaboração. Circular a informação e promover ambiente colaborativo nos assuntos de RH. Certo? Então, esses são os nossos 4 pilares e os nossos 4 principais, as descrições inspiradoras que guiam esses 4 pilares, tá? Então, tudo que a gente vai falar daqui para frente é baseado nessa divisão. Então, aqui a gente reproduz, né, a divisão, né, dos OKRs estratégicos, e aí para cada um a gente tem que definir sempre pelo menos um número, que é um KR estratégico. Tem que ser sempre um número inteiro, não pode ser um percentual, faz parte da metodologia, tá? Aqui a gente ainda pode, a gente montou esse número, mas a gente ainda tem que dar uma lapidada em relação a isso, tá?
Então, o KR de serviços, manter 100 serviços de RH em autoatendimento. Então, o 100 é um número, por enquanto, fictício, tá? Porque, na verdade, é um número maior. Um dos projetos que a gente está fazendo, né, está tocando, muitos de vocês participam, é o do famoso planilhão dos processos. Então, esse número, na verdade, seria o número final daquele planilhão. Quantos processos a gente tem? Então, no mundo perfeito, a gente teria exatamente todos os processos em autoatendimento, que significa o quê? O servidor entra lá num espaço, na intranet, ou num sistema, e poder resolver a vida dele, ou entrar na intranet e ter todas as informações que ele precisa. Então, seria o mais rápido possível para que ele possa resolver a vida dele sem nenhuma intervenção de terceiros. Aí o KR de processos, manter 100 processos de RH com fluxo e manual de procedimentos disponíveis. Então, de todos esses processos, tem essa parte externa, essa parte que vai para o servidor, né, que ele resolveria em autoatendimento, e tem toda uma parte anterior que diz respeito ao que a gente faz no RH para permitir que chegue tudo limpo dessa forma para o servidor, tá? Então, são os processos de RH. Então, para isso, todos teriam que ter um fluxo e um manual de procedimentos disponíveis, de forma que quando as pessoas, quando as equipes rodassem ou trocassem, a pessoa que entra ter plenas condições de entender como é feito aquele processo. E aqui um segundo indicador, nesse aqui a gente propôs 2 KRs, né? Então seria diminuir o tempo médio de resposta de todos os requerimentos para 5 dias. Então hoje, cada tipo de requerimento tem uma média diferente de resposta, né? De tempo de resposta. Então, alguns podem demorar aí um dia, outros podem demorar alguns meses, mas a ideia seria juntar tudo e ter um tempo médio de resposta, que aqui a gente colocou por enquanto 5 dias. No mundo perfeito seria esse tempo ser minutos, né? Então, dentro do autoatendimento, a pessoa vai lá, pede e a coisa vem tão instantânea que em alguns minutos ele já teria uma resposta, né? Em relação a carreiras, um KR pensado seria implantar 12 melhorias nas carreiras que atuam na Cefaz. Então, aqui envolve, por exemplo, progressões e promoções. Então, tem várias progressões e promoções atrasadas. Então, fazer um determinado processo de avaliação de desempenho ou de progressão ou de promoção caminhar seria uma melhoria na carreira. Ou criar uma resolução que traga algo benéfico para alguma das carreiras, coisas desse tipo. E a colaboração, manter atualizados e acessíveis 20 indicadores de RH para a tomada de decisão. Então, a gente ter relatórios gerenciais tão bons que sejam acessíveis também de forma instantânea e que permitam que a gente tome decisões, ou que as áreas tomem decisões, né, as áreas externas ao RH, mas elas tenham acesso a esses relatórios e possam tomar decisões com base em dados que o RH forneceu de forma automática. Tá? Então, esses são os KRs estratégicos propostos. Espero que tudo bem até aqui, porque aí agora a gente vai para os KRs táticos. Então, lembre, o estratégico é o que a gente pretende fazer em 12 meses. O tático seriam os caminhos, os passos curtos e constantes para a gente chegar nesses OKRs e KRs estratégicos. Então, os táticos são os que são medidos de 3 em 3 meses, certo? Então, aqui a gente separou de novo nos pilares: serviços, processos, carreiras e colaboração. Então, primeiro o de serviços. Então, KR estáticos. Permitir o autoatendimento pelos servidores e prover um local único de entrada de solicitações de serviços de RH. Então, a gente tem lá, tem gente que pede por e-mail, tem gente que pede no sem papel, tem gente que tenta pedir no Remedy, tem gente que liga, tem gente que manda WhatsApp. Então, a ideia seria a gente ter um local único de entrada, de solicitação de todos os serviços de RH, para a gente ter um controle sobre isso, inclusive de prazos, de quantidade de demandas que a gente recebe e assim por diante, tá? Então, quais os KRs táticos? Para permitir o atendimento pelos servidores, uma proposta é ampliar os dados
do servidor, que são acessíveis pelo portal do servidor de 0 para 100. Aqui a gente está chamando de portal, mas hoje seriam os dados pessoais, né? Aquele sistema de dados pessoais. O 0 para 100 também, a gente tem mais do que 0 e talvez não possa chegar no 100, mas aqui é para mostrar qual que é a ideia do indicador, tá? Então a gente tem um ponto de partida e um ponto de chegada para fazer em 3 meses. Então, quais são as iniciativas que hoje já estão rodando? E aqui é uma das, acho que talvez o mais importante de tudo que a gente vai falar aqui é vocês terem conhecimento de tudo que está acontecendo no RH nesse momento, tá? Então, iniciativas que ajudariam ou que ajudarão a melhorar esse KR e esse OKR. Então, o portal do servidor, então, melhorias no sistema de dados pessoais, o projeto de PUCT e prontuário eletrônicos, então todas as pastinhas com os dados dos servidores, as pastas físicas, elas vão ser digitalizadas, né? Antigamente chamava digitalização dos PUCTs, esse projeto, mas agora a ideia é que eles sejam documentos digitais, com uma série de regras aí que envolvem todos os documentos digitais, né? E outra iniciativa é a contagem de tempo no SIAP, né? Então, a correção da contagem de tempo para que ela reflita que o servidor possa ir lá, clicar no botão e já ter a contagem de tempo correta. O segundo KR tático, aumentar a quantidade de guias rápidos e chatbots de 0 para 100. Para quem não sabe, os chatbots são aqueles robozinhos automáticos que fazem respostas prontas, né, dependendo da pergunta do servidor ou do usuário, né, que pode ser ou ser feito por chat em vários sites, ou, por exemplo, quem tem determinados seguros, né, de automóvel. Às vezes você manda para o número, ele já vai respondendo de acordo com a informação que você envia, né? Então, são robozinhos que fazem esse papel de atendimento para tornar o atendimento mais rápido. Então, aqui a ideia para permitir o autoatendimento para os servidores é aumentar a quantidade dos guias rápidos na intranet, né? Então, a pessoa tem a dúvida, vai lá, vê o guia rápido e já descobre o que ela precisa fazer, ou por meio desses chatbots. Então, quais são as iniciativas? Os guias rápidos para usuários, para a gente colocar na intranet, o atendimento por chatbots e um portal de legislação de pessoal para que as pessoas tenham uma facilidade maior em se encontrar nesse emaranhado que é a nossa legislação de pessoal do Estado, certo? Sem precisar tudo consultar o CLP. O outro KR tático, né, prover local único de entrada de solicitações de serviços de RH. O KR seria ampliar os processos para atendimento via portal de 0 para 100, e as iniciativas envolvidas são entrada de demandas em local único, que aí a gente está estudando, né, tem o Remedy, que é o sistema de atendimento de TI, né, quando a gente abre qualquer chamado de TI, a gente usa o Remedy, e tem um sistema que alguns aqui já assistiram uma apresentação, que é o CIPET, que é um sistema usado pela tributária, que é o sistema de peticionamento eletrônico, que foi colocado em produção no começo da pandemia, para que o pessoal do atendimento dos postos pudesse fazer atendimento de forma remota, sem que as pessoas fossem aos postos durante a pandemia, né? Então, isso tem como ser adequado para os pedidos, para solicitações do RH. E outra iniciativa é a reestruturação do CRS, que é o Centro de Relacionamento com o Servidor, que foi oficializado aí nesse último decreto de reestruturação da Fazenda, que foi publicado aí no mês passado, final do mês retrasado já. Foi em janeiro, né? E a gente tem aí de volta o CRS, que foi um centro focado em atendimento aos servidores, que existiu durante a CGP, desapareceu no decreto de 2019 e agora está de volta para atender em todos os formatos, seja por e-mail, por telefone, presencial, para tirar esse peso dos núcleos, principalmente do NBV e do NF Cargos. Tudo bem? Então, essas são as iniciativas
de serviços. Agora a gente vai para o segundo pilar, que são os processos. Então, a gente tem aqui 3 OKRs, que é efetivar a gestão do conhecimento ao servidor de RH, automatizar e diminuir o retrabalho na edição de atos de RH e dar apoio às atividades acessórias às de RH, que já vou falar o que é isso, né? Então, efetivar a gestão do conhecimento ao servidor de RH. Então, o número para medir isso é a ampliação dos manuais de procedimentos de 0 para 100. Então, manuais de procedimentos internos para os servidores das unidades de RH. Então, as iniciativas que existem hoje: gestão de processos, manuais de procedimento, tá? Então, a elaboração dos manuais de procedimentos, e melhorar as equipes do RH. Então, isso aqui envolve as conversas constantes aí que a gente tem com as equipes para aumentar, ou para ampliar a capacitação, ou para trazer gente, ou para fazer ajustes, e coisas do tipo. Automatizar e diminuir o retrabalho na edição de atos de RH. Aqui a gente teria 2 números para medir. Aumentar a quantidade de atos automatizados no SIAP de 0 para 100. Então, a iniciativa para isso é a emissão de atos do SIAP que o NST está providenciando, trabalhando em conjunto com o NF Cargos, e diminuir o tempo médio de emissão de atos de 90 para 5 dias. Aí aqui as iniciativas são as revisões no processo de nomeação, designação e classificação e o sistema que está em desenvolvimento, né? O workflow de designação e que depois vai ser ampliado. E aqui uma outra iniciativa é o que a gente tem chamado de fim da regionalização do RH, que é mais ou menos o que eu comentei no começo da ideia de uma fila única, né? Então, a gente não ficar tão quebrado, o NRH de Campinas só trabalha com o pessoal de Campinas, aí o NRH de Araçatuba, que está mais tranquilo de trabalho, não pode ajudar Campinas? Pode. Então, a ideia é basicamente essa. E em relação às atividades acessórias às de RH, são aquelas atividades de gestão de contratos, gestão orçamentária, relacionamento com o TCE, então questões que não são RH puro, mas que a gente precisa fazer. Então, o KR para medir isso é a quantidade de manuais, então aumentar a quantidade de manuais desses temas, né, de 0 para 100, e as iniciativas: gestão de contratos, gestão orçamentária, então são trabalhos feitos em conjunto com o DSI e com o DOF, relacionamento com as áreas que fazem auditorias, então tanto quanto, agora acho que não vai concentrar, tem o TCE também, mas agora o DCA vai para a Controladoria Geral do Estado, a gente vai ter uma área interna também, então acho que até vai aumentar a quantidade de áreas que vão fazer auditoria na gente, né? E ações judiciais, que envolvem, inclusive, um sistema que está em desenvolvimento para auxiliar nas atividades, principalmente do CLP e também dos núcleos que cuidam das ações judiciais. Terceiro pilar, carreiras. Então, promover melhorias profissionais e pessoais que impactem cargos, carreiras e servidores. São 2 objetivos, né? Então, melhorar a situação das carreiras e impactar positivamente o funcionamento das equipes de trabalho na Cefaz. Aqui entram mais os trabalhos do CEGEP, né, que é o nosso ex-CPMDP. O CEGEP é o Centro de Gestão Estratégica de Pessoas. Então, as atividades do CEGEP estão concentradas nesse pilar de carreiras, tá? Então, para melhorar a situação das carreiras, 1 KR, realizar 3 processos de promoção ou progressão. Quais são as iniciativas hoje visando a esse KR? PIC, então tem uma proposta de decreto e mudanças no sistema, tem um estudo de cargos e carreiras, tem estudos que envolvem a Lei Complementar 1122, a 1034, que é a dos APOFs, a 1080, a 1059, que é a dos fiscais, a 1157, 1193, que é das carreiras de saúde, evoluções funcionais atrasadas,
Tem um projeto que está no planejamento estratégico da Fazenda, que chama Recompensar por Responsabilidades. Então, são estudos para que as pessoas que recebem atividades além das suas atribuições normais, elas possam receber alguma gratificação por isso. Então, por exemplo, gestor de contrato, gestor de capacitação, pregoeiro, são atividades que não necessariamente estão nas atribuições da pessoa, mas para que ela assuma, né, principalmente gestão de contratos, né, onde ela pode responder até patrimonialmente por algum problema no contrato. Então, ela é uma responsabilidade muito grande que ela poderia ou poderá ter uma recompensa em troca disso. Tá? E revisão do ASO, que é o abono de satisfação do usuário, que é a gratificação que é o abono, né, que quem faz atendimento recebe. Hoje só na CAT, né, que agora chama Subsecretaria da Receita Estadual, e a gente quer expandir para a CTA também, tá? Tanto nas regionais quanto aqui no RH, tá? Impactar positivamente o funcionamento das equipes de trabalho na Cefaz. Outro KR, realizar 15 permutas de servidores. Então, o que a gente teria de iniciativa? A previsão anual de ingressos, né, que vê a necessidade de concursos, os estagiários, plano de lotação, recrutamento e seleção, processo seletivo, perfis de atendentes, um sistema de permutas, que na verdade é que a gente até vou tirar daqui, que a gente vai atender de uma outra forma que está no outro slide, movimentação interna, banco de talentos e estudo de cargos comissionados. Então, são trabalhos aí basicamente do nosso CEGEP. Desenvolver pessoas para o futuro é um outro OKR relativo a carreiras. Então, como é que a gente vai medir isso? Realizando treinamentos com participação de pelo menos 50 servidores. Quais as iniciativas que envolvem isso? A revisão das competências, a identificação de gaps de competência, né, a diferença entre a competência que a pessoa tem hoje e aquela que é o ideal para o cargo ou para as atribuições que ela exerce, né? As trilhas de desenvolvimento, o PDS e o PDL, que é o Plano de Desenvolvimento de Servidores e de Lideranças, e o Plano de Sucessão. E aí a gente tem aqui o proporcionar ambiente de trabalho seguro, saudável e estimulante. Então, qual é um KR para medir isso? Movimentar 50 servidores para atuação em local diverso. Então, o princípio é, quando a gente roda pessoas, isso pensando na fazenda como um todo, tá? A gente proporciona que elas tenham um conhecimento melhor das áreas, que as áreas também recebam ali sangue novo, oxigênio. Então, a gente proporcionar isso é um ambiente favorável para nossas unidades clientes, né? Então, quais as iniciativas que envolvem isso? Banco de oportunidades. Essa é uma iniciativa que deve sair em muito breve, tá? Então, é uma área na intranet em que as pessoas, qualquer servidor pode ir lá e falar, gostaria de trabalhar numa área que tivesse tais e tais características. Aí coloca o seu próprio perfil que está no banco de talentos, né? E, por outro lado, as áreas podem fazer o anúncio de vagas que elas têm ali naquele momento, tanto para cargos de chefia quanto para as movimentações simples. Então, o banco de oportunidades é um grande classificadão aí da fazenda, certo? Onde as pessoas se oferecem, as áreas se oferecem, que a gente brinca que é um Tinder, né? O Tinder das vagas fazendárias. Espaços não tradicionais, isso é um projeto que está também no planejamento estratégico da Fazenda. Então, envolve hoje uma figura que a gente tem chamado de freelas, tá? Mas que também vai ser tratada no banco de oportunidades. Então, o que é a ideia do freela? Em vez de alguém
vamos supor, do RH que queira fazer uma atividade em uma unidade fora do RH. Em vez de ela ser classificada nessa outra unidade, ela pode ir lá fazer projetos específicos. Ou de outro lado, vamos trazer gente para cá, né? Alguém que tenha formação em psicologia e quer fazer algum trabalho nessa área, mas hoje ela está lá no DDPE, por exemplo. Então, ela pode procurar a gente e ajudar, por exemplo, o NQV em algumas atividades, ou fazer projetos específicos. Então, o freela seria permitir que isso seja viável, né, tendo a anuência das pessoas envolvidas, sem prejuízo dos seus cargos, né, para ninguém falar que teve desvio de função, mas a gente ter toda essa base para permitir que esse tipo de movimentação, ainda que provisória ou parcial, aconteça, né? E as vagas flutuantes é uma alternativa ao teletrabalho, né? Então, hoje a gente não tem o teletrabalho irrestrito no Estado, a gente tem as restrições em relação às chefias e em relação a pessoa não poder ficar mais do que 100 quilômetros do local onde ela está trabalhando, né? A vaga flutuante, ela permite que as pessoas trabalhem em unidades fazendárias, esteja onde estiverem. Então, por exemplo, a gente conhece alguém de São José do Rio Preto que seria muito interessante trabalhar aqui para a gente. A pessoa tem interesse. Então, ele está fora dos 100 quilômetros da sede, então ele não poderia fazer teletrabalho. Mas ele pode ir para uma unidade fazendária lá em São José do Rio Preto e sentar lá numa mesa no NRH, por exemplo, e trabalhar para a gente. E já tem uma minuta de resolução que já está no gabinete para permitir esse tipo de atividade remota, né? Acolhimento infantil, né? Então a gente firmar aí as regras de todo o estado, melhorando aqui no prédio a gente tem a creche, né? Mas nas regionais a gente tem a creche é o CCI, né? O Centro de Convivência Infantil. E só que nas regionais a gente não tem CCIs, então aqui é um estudo para a gente poder padronizar esse modelo de acolhimento infantil em todo o estado. E aí aqui a gente tem atividades mais focadas no NQV e no CAS, Centro de Assistência à Saúde. Então, programas de qualidade de vida, plano de preparação para aposentadoria, aqui já não, né, mas melhorias no Vale Refeição, política de benefícios sociais, estudos de sustentabilidade, estudos sobre diversidade, diagnóstico de saúde, trabalhos relacionados ao IANSP, serviços odontológicos, assistência social e psicológica, contratação da ambulância, o ambulatório e trabalhos relativos à medicina laboral. E para terminar, os OKRs e KRs táticos de colaboração. Então, a gente teria ali os dois OKRs, né? Incentivar um ambiente de comunicação bilateral e de inovação. Então, bilateral é a gente falando para o servidor e a gente ouvindo o servidor. Celebrando e premiando as iniciativas internas. Então, quais seriam os OKRs, os KRs e as iniciativas para isso? Então, gerar 6 matérias sobre RH por mês, para a gente divulgar no CA Comunica, no boletim da Cefaz e em outros meios. Então, iniciativas, criar um plano de comunicação e divulgação de iniciativas e orientações. E o outro é o Business Partner em RH. O Business Partner é uma pessoa infiltrada, entre aspas, nas unidades fora do RH, que tragam para a gente as demandas específicas da área. Então, por exemplo, a gente tem lá na CAF demandas específicas sobre concursos para especialistas contábeis, sei lá. Então, eles têm que fazer, alguém que esteja lá diretamente, que conheça os problemas e as necessidades da CAF, seria o nosso business partner de RH trazendo as demandas, os problemas e as possíveis soluções para a gente tentar viabilizar. Então, essa é a ideia do business partner. Aí poderia tanto ser uma pessoa do RH infiltrada lá, quanto alguém que trabalhe lá e traga as coisas para a gente. Hoje acho que é um modelo mais
factível, porque a gente tem muito pouca gente para ainda quase disponibilizar uma pessoa daqui para trabalhar para terceiros, né? Então a gente teria um terceiro trabalhando para a gente, até por interesse dele, né? E o outro KR, implantar 3 ideias geradas num painel de ideias. Então a ideia seria ter o painel de ideias, um espaço na intranet onde as pessoas pudessem fazer sugestões e que as boas sugestões sejam premiadas. Tá? Então, premiar ações e iniciativas internas. E, por fim, né, o último OKR, gerar painéis instantâneos com a situação de recursos humanos. Então, criar relatórios gerenciais que permitam que tanto nós quanto as outras áreas da fazenda possam acessar com facilidade, né, dados de RH. Então, dar acesso amplo a relatórios de RH que possam gerar ações. Então, quais são as iniciativas? Um painel de gestão de pessoas. Então, criar, né, o NST já tem providenciado isso, a gente tem trabalhado, então, o César aí por meio do Power BI, né, alguns de vocês já fizeram curso ou já tiveram contato, mas a ideia é que esses painéis pré-formatados estejam disponíveis para a organização como um todo, tá? Para a Secretaria da Fazenda como um todo. Aí a gente tem indicadores de RH para a BR, a administração do teletrabalho, que também é uma fonte grande de informações, né? Uma avaliação única de desempenho. Então, hoje, em vez de cada carreira ter uma avaliação diferenciada, a gente tem que unificar tudo e as próprias atividades do teletrabalho poderiam ser uma fonte para isso, né? A gente precisaria montar um grupo para pensar especificamente nesse assunto. O BI de gestão de pessoas e a pesquisa de clima organizacional, que já está em processo de contratação, que é um painel grande sobre a situação do que as pessoas, os servidores em geral da fazenda, como eles enxergam os problemas que existem hoje na Secretaria da Fazenda. Então é isso. Deixa eu ver se tinha mais alguma coisa. Este aqui é o super planilhão dos OKRs, tá? Então, é um mapa que tem tudo que eu falei aqui, tá? Então, tem ali na primeira coluna os OKRs estratégicos, tem os números, os KRs estratégicos, né? O que mede o OKR estratégico, tem os OKRs e KRs táticos e tem todas as iniciativas. Então, aí a gente tem cerca aí de, acho que umas 70 iniciativas, se eu não me engano. As que estão em negrito são aquelas que a gente vai priorizar, tá? Então, a gente precisa fazer uma priorização, porque quem quer fazer tudo não faz nada, certo? Então, a gente tem que fazer primeiramente aqueles que são que vão trazer ganhos mais rápidos e ou que influenciam nos outros projetos. Então, quais são? Portal do servidor, o PUC de prontuário eletrônico, o portal de legislação de pessoal, a gestão de processos, que é o planilhão de processos, né? Que é de onde vão sair, inclusive, os números, as quantidades de processos que serão os indicadores dos outros objetivos, a emissão de atos do CIAP, o fim da regionalização do RH, os levantamentos sobre PIC e estudo de cargos e carreiras, tá? Focando ali na 1122, na 1034 e na 1080, que são as que têm dado mais repercussão, digamos. Necessidade de concursos e estagiários, porque a gente está com cada vez menos mão de obra, então são os projetos que vão dar um gás para que a gente possa ter mais gente para fazer esse monte de projetos, certo? Os espaços não tradicionais, incluindo freelas, flutuantes. Aqui eu preciso só ajustar porque eu quebrei aqui, né? Coloquei o banco de oportunidades e tirei esse exercício de classificação e está tudo junto no banco de oportunidades, tá? O acolhimento infantil, o plano de comunicação, porque é onde a gente mostra o que a gente está fazendo, então é importantíssimo, e o painel de gestão de pessoas, porque esse relatório traz grandes ganhos, né?
para todos aqueles que precisam tomar decisões com base em pessoas. Certo? Então é isso. Muito obrigado a todos. Então tá aí meu nome, que vocês já conhecem, meus contatos, vocês sabem onde eu fico, vocês podem me visitar quando vocês quiserem, vocês podem mandar mensagem para o WhatsApp desse celular que está aí. E é isso. Então eu vou parar agora a nossa gravação. Muito obrigado a quem assistiu a gravação.